Olá pessoal, bem-vindos, ao nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e nós estamos falando aqui numa ilhotazinha, numa ilhota aqui do Rio São Francisco, entre a cidade de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco. Hoje a gente vai estar fazendo o último vídeo dessa série, que está uma série dedicada a uma das obras do John Bowlby, Formação e Rompimento de Laços Afetivos, tá? Então a gente está no último capítulo, que inclusive eu já cheguei a comentar com vocês, que é um dos, na minha opinião, assim, um dos mais importantes, capítulos, que é justamente o capítulo intitulado Formação e Rompimento de Vínculos Afetivos, Então esse capítulo foi fruto de uma conferência que o Bowlby proferiu em 1976. Então já tem bastante tempo, e inclusive eu até comentei isso, Então, a despeito desses anos já passados, a teoria do Bowlby continua sendo uma teoria bastante inspiradora, instigante, inspiradora, por N razões, sobretudo aí no campo dos estudos voltados às questões de parentalidade, Mas o primeiro deles, por ele chamar a atenção justamente desses aspectos relacionais, de vínculos, essas ligações afetivas e as repercussões disso no desenvolvimento, sobretudo no desenvolvimento da criança, mas o Bowlby também fala das repercussões no adulto e mesmo na fase da velhice também, tá? Além disso, o Bowlby ele nos provoca a sair das caixinhas. Então o Bowlby ele já desenvolvia ali naquele período, e antes mesmo, toda uma perspectiva interdisciplinar, e dialogando aí a partir da psicanálise, mas dialogando também com as teorias evolutivas, a própria teoria da aprendizagem, a psicologia cognitiva, Então abrindo horizontes e nos ensinando, a pensar um pouquinho fora das nossas caixinhas, tá? Bom, um aspecto assim bem basilar, da teoria do Bowlby, que ele retoma, nesse capítulo, a partir da sua chamada teoria da ligação, teoria do vínculo, do laço, é que a questão dessa necessidade, desse algo básico que é a necessidade humana, de se sentir protegido, de se sentir seguro, de se sentir acolhido, de se sentir ligado e, portanto, acolhido, protegido pelo outro, é tão fundamental, como a necessidade da gente se alimentar, como inclusive os próprios instintos sexuais. Então esse é o primeiro aspecto assim muito importante, mas que o Bowlby ele vai se diferenciar de outras perspectivas também que trabalhavam com essa ideia, Então ele vai, por exemplo, se distanciar um pouco da chamada teoria da dependência, ou aquelas perspectivas que reduziam muito os desdobramentos dessa ideia de dependência com as questões de projeção, internalização, O Bowlby ele avança de um modo assim muito diferente, E aí ele apresenta assim nesse capítulo, de um modo assim mais sistemático, algumas dessas características, da sua teoria do vínculo, da sua teoria do apego, que a primeira delas diz respeito à especificidade, que o comportamento
no caso o comportamento de ligação, né, é dirigido para um ou alguns indivíduos específicos, geralmente uma ordem clara de preferência, né? Então você tem uma eleição, né, você estabelece um vínculo, né, você tem um aspecto de especificidade. Um outro ponto é a questão da duração, né? Uma ligação, portanto, persiste usualmente por grande parte do ciclo vital. Embora, né, ele alerta, durante a adolescência as ligações da infância possam ser atenuadas ou suplementadas por novas ligações, né? Um outro ponto que ele traz é o envolvimento emocional, né? Por quê? Porque muitas das emoções mais intensas surgem durante a formação, manutenção e rompimento e renovação de relações de ligação, né? E aí, né, que é um ponto que ele vai trabalhar muito nessa obra, nesse livro, né, que a ameaça da perda gera, portanto, ansiedade, e a perda real produz tristezas, né? Então ele vai estar muito interessado na consequência dos rompimentos, né, das interrupções desses laços. Um quarto aspecto que o Bowlby vai destacar é a questão da ontogenia. Então, na grande maioria dos bebês humanos, o comportamento de ligação como a figura preferida desenvolve-se durante os primeiros 9 meses de vida, né? Então, quanto mais experiência de interação social um bebê tiver com uma pessoa, maiores são as probabilidades de que ele se ligue a essa pessoa. Então, essas figuras principais de ligação de um bebê, eles têm um papel muito importante, né? Um quinto aspecto é a questão da aprendizagem, né? Porque ele vai também considerar aquelas questões de recompensas e punições, né, presentes nessas relações de ligação. Um outro ponto é a organização. Por quê? Porque o comportamento de ligação ele é mediado por respostas organizadas segundo linhas bastante simples, né? Então, por exemplo, a partir do primeiro ano, passa a ser mediado por sistemas comportamentais cada vez mais refinados, os quais são organizados ciberneticamente e incorporam modelos representacionais do meio ambiente e do eu, né? Então, são comportamentos mais padrões, né, que vão se estabelecendo. Existe, né, a função biológica, ou seja, o comportamento de ligação ocorre nos jovens de quase todas as espécies de mamíferos e em certas espécies persiste, né, durante toda a vida. Então, essa função biológica, né, que tem a ver com a questão da proteção, principalmente aí contra os predadores, daí assim essa influência evolutiva, né? E aí o Bowlby também coloca que essas relações de vínculos, de segurança, né, também são importantes para que os sujeitos, desde tenra idade, possam, a partir do momento que se sentem seguros com essas relações de vínculo, possam explorar melhor, né, os seus ambientes e aí exercer, né, toda a sua potência no desenvolvimento. E aí o Bowlby também, ele vai chamar a atenção, né, justamente em alguns aspectos que podem perturbar esse vínculo, né? Como, por exemplo, a ausência persistente, né, dessa figura de vínculo, ou a descontinuidade, né, da parentalidade. Por exemplo, quando situações onde o cuidador ele fica muito tempo fora, se hospitaliza, coisas do gênero. Ameaças persistentes, né, da pessoa de vínculo, de não amar, né, de tentar controlar, né, no caso aí a criança, né, por meio de ameaças, né, e ameaças do tipo de abandono ou mesmo de morrer. Então essas questões perturbam, né, e estabelecem fissuras nesses vínculos, podendo, né, trazer consequências aí para o desenvolvimento. A questão da indução de culpa à criança, enfim, todos esses aspectos foram trabalhados pelo Bowlby. É claro que hoje as teorias da parentalidade têm, né, uma outra forma, uma outra roupagem, mas a base permanece muito semelhante. Então é isso, a gente chega aí ao final, né, da nossa série de vídeos dedicada à obra Formação e Rompimento dos Laços Afetivos do John Bowlby, né? Espero que vocês tenham apreciado. Se sim, né, a gente pede sempre que
curta, e a gente sempre está à disposição para os comentários, discussões aí, do que vocês quiserem, né? Trazer, sugerir, discordar, criticar, pensar, contribuir, a gente sempre está respondendo. Então, um grande abraço e até uma próxima invenção, até um próximo projeto.